Como comer bem gastando pouco. Esse é o tema do vídeo de hoje, que eu resolvi trazer aqui no canal para mostrar para você que muitas vezes uma alimentação saudável não é sinônimo de gastar muito. Eu vejo que muitas pessoas que vêm no meu consultório, muitos pacientes que eu atendo no dia a dia, têm essa grande dúvida, pensam que realmente para se alimentar de forma saudável eu preciso gastar muito dinheiro. E outras pessoas também que me acompanham nas redes sociais, muitas vezes falam que gostariam de melhorar a sua alimentação, mas que acreditam que uma alimentação saudável custa muito caro. Então, para te responder essa pergunta e te mostrar que você pode até economizar dinheiro no final do mês, eu vim aqui num supermercado e vou fazer umas compras ao longo do dia de uma alimentação tradicional, desde o café da manhã até a janta, e também comparando com alguns alimentos mais saudáveis que você pode adicionar na tua alimentação e com certeza vai melhorar de forma bem significativa na parte nutricional e também, na grande maioria das vezes, você vai até economizar dinheiro ao final do mês. Não está acreditando nisso? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar que isso é totalmente possível. Vamos embora. Bom, antes de começar o comparativo com relação aos alimentos e às refeições ao longo do dia, não preciso te dizer, se você gostou desse assunto, é muito importante que você clique no botãozinho aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se inscreva no meu canal para que eu realmente consiga gravar mais vídeos e possa saber se eu estou no caminho certo aí, se eu estou conseguindo te ajudar com esses vídeos que eu estou gravando e mostrando os conteúdos aqui para você. E também, se você gostou desse assunto, já deixa o seu like, que isso também me ajuda e me incentiva a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e dessa forma a gente consegue ajudar outras pessoas também a melhorarem sua alimentação e principalmente a terem uma vida mais saudável. Se você também ainda não me acompanha nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e digita @BrunoMota_NutriPersonal no Instagram, porque frequentemente eu compartilho dicas e informações que vão te ajudar a ter melhores resultados no teu dia a dia. O que a gente vai fazer agora? Inicialmente, eu vou começar pelo café da manhã, que é uma das refeições mais importantes do nosso dia. Então, o que eu fiz? Eu montei dois carrinhos diferentes, um carrinho com uma alimentação mais tradicional, digamos assim, que a maioria dos pacientes que eu recebo lá no consultório consomem esses alimentos antes de passarem por mim, é claro, e alguns outros alimentos nesse carrinho daqui da minha esquerda, que no teu caso é na tua direita. Esse carrinho aqui eu montei alguns alimentos mais saudáveis que podem fazer com que você melhore de forma considerável a tua alimentação e que muitas vezes são até mais baratos do que alguns alimentos que tem aqui nesse carrinho. Então, para a gente começar, o que não pode faltar no bom e velho café da manhã do brasileiro? O pãozinho, né? Então eu peguei aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, pãozinho francês, que com certeza a grande maioria das pessoas consome quando acorda, e aí peguei alguns outros tipos de pão. Peguei, por exemplo, um pão de forma também, né, que é um pão branco aqui. Aquelas pessoas que têm mais pressa, que querem praticidade, comem umas torradinhas, que na verdade de torradinhas não tem muita coisa, né? Mas é muito importante que você tenha a ideia que é basicamente esses alimentos. Juntamente com essa torradinha, esse sanduíche, normalmente o que as pessoas passam? Elas passam margarina e também aquelas pessoas que gostam mais do doce passam geleias, né? Então eu peguei geleia, peguei também requeijão, pode ser que você também use no seu café da manhã, e peguei até mesmo cream cheese, né? Então tem pessoas que gostam do cream cheese, esses queijinhos mais molinhos. Para acompanhar, peguei presunto aqui, não sei se você usa presunto, mas pode ser que você use mortadela, que você use peito de peru. Na verdade, eles são bem parecidos com relação ao valor nutricional, até baixo valor nutricional, tá? Mas é mais para te ilustrar o que seria basicamente o café da manhã. Juntamente com o sanduíche, a gente tem também o leite tradicional e muitos dos meus pacientes, eles utilizam o café solúvel. Então eu vou te mostrar algumas possibilidades de melhores alternativas para que você realmente consiga melhorar o valor nutricional desse teu café da manhã. A gente não pode deixar de esquecer do açúcar. O açúcar está presente, além de estar presente nesses alimentos que eu te mostrei aqui, muitas vezes as pessoas adicionam açúcar também nas suas preparações. Então, além do açúcar, também peguei o achocolatado. Então, basicamente, esses alimentos que eu te mostrei, esses produtos alimentícios que eu te mostrei, eles têm uma grande quantidade, uma grande concentração de açúcar, de carboidratos. Esse café da manhã, se é o teu caso, ele é um café da manhã muito pobre em fibras, que proporcionam mais saciedade, e principalmente em proteínas. Tanto as fibras como as proteínas, elas são nutrientes muito importantes para quem realmente quer ter uma vida mais saudável. Vão te ajudar a emagrecer porque você vai ficar mais saciado, com menores porções, e elas também ajudam o teu organismo a funcionar de maneira muito mais eficiente, digamos assim. Principalmente o nosso intestino, que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Como que a gente vai fazer para melhorar esse café da manhã, se no caso esses alimentos fazem parte do teu dia a dia? Aqui do meu lado esquerdo, do teu lado direito, eu selecionei alguns alimentos para equiparar, tanto em questão de valores, como também em questão de
melhorar a qualidade nutricional. Então, por exemplo, se o teu café da manhã você não deixa de lado o pãozinho, você pode substituir o pão branco ou o pão francês por um pão integral. Só tem um detalhe muito importante, na questão do pão integral ou de qualquer produto alimentício que você vai comprar no supermercado, você precisa dar uma atenção especial para o rótulo dos alimentos. A lista de ingredientes ela é fundamental para que você identifique se esse alimento realmente é um alimento saudável, um produto saudável, ou se ele é um produto cheio de aditivos químicos, de açúcares, corantes e conservantes. Então, nesse caso aqui, esse pão integral, ele é um pão integral, porque o primeiro ingrediente dele é farinha integral. Se você comprar um pão que se diz integral, mas que esse pão integral esteja com a escrita ali, o primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ele tem mais farinha branca do que farinha integral. Então essa é uma dica muito importante. Se você quer eliminar o pão da tua vida, mesmo o pão integral, seria até melhor, mais saudável. E aí o que você pode fazer, ao invés de pegar e consumir o pão? Você pode fazer uma panquequinha muito mais nutritiva que eu oriento meus pacientes. Então você vai colocar, por exemplo, 2 colheres de farelo de aveia, e vai colocar um ovo em uma tigelinha, vai misturar esses ingredientes e vai colocar numa frigideira. Você coloca na frigideira mais ou menos 1 a 2 minutos de cada lado, você vira e aí você pode rechear essa panquequinha com ovos ou com atum ou com uma boa fonte de proteína que do teu gosto, que você prefira aí, como por exemplo até mesmo um frango desfiado, fica muito mais saudável, nutritivo, saboroso e muito melhor do que você consumir pão todos os dias. Então, substituindo o pão por um pão integral, o café solúvel, você pode substituir por um café em pó, tem uma qualidade nutricional melhor, então isso é muito importante. E aí, se você consome aqueles queijos processados que eu mostrei ali, com cheese, requeijão e até mesmo margarina, por exemplo, você pode consumir queijos coloniais, os queijos mais maturados. Peguei um exemplo aqui, um queijo Minas Padrão. Esse queijo Minas Padrão, ele é um queijo muito saudável para o nosso organismo, porque ele, através da sua maturação, ele tem uma baixa concentração de lactose de forma bem natural e ele funciona também como nutriente para o nosso intestino. Então ele nutre as bactérias benéficas do nosso intestino para que você tenha realmente uma boa saúde intestinal. Então essa substituição de um queijo ultraprocessado por um queijo mais natural, digamos assim, é muito mais saudável para você. E aí eu peguei alguns alimentos para a gente substituir. Então no caso aqui, se você consome bebidas lácteas, por exemplo, eu trouxe um iogurte integral. Você pode pegar esse iogurte integral aqui e aí você pode adicionar alguma fruta também nesse iogurte. Peguei, é claro, algumas frutas, como banana, maçã, pera, para você adicionar no teu café da manhã. E uma fonte muito importante aqui, farelo de aveia. Farelo de aveia é fonte de fibras, vai te ajudar também na questão do teu intestino e também vai te deixar mais saciado. Então, por exemplo, você pegar esse café da manhã que você estava fazendo aqui e já adicionar esses alimentos, já vai te deixar muito mais saciado e fazer com que você consuma menores porções. Se além disso, você deixar de lado esses alimentos como, por exemplo, chester, blanquê, peito de peru, presunto, mortadela e trocar por ovos, os ovos, eles são fonte de proteínas e de gorduras boas. São um ótimo alimento, um dos melhores alimentos que a gente tem na nossa alimentação. Então, fazendo essa substituição, você comendo ovinhos mexidos ali, por exemplo, alguns ovos no café da manhã, juntamente com uma banana esmagada junto com farelo de aveia. E se você gosta de doce, ao invés de pegar a geleia, você acrescentar, por exemplo, uma pasta de amendoim, que é fonte de gordura também, vai te deixar muito mais saciado, você já tem um café da manhã muito mais nutritivo do que o café da manhã que eu te mostrei no início desse vídeo. Então, basicamente, esse é o café da manhã saudável e o café da manhã mais tradicional. Veja o que é possível incluir no teu dia a dia. Já adianto que só incluindo a questão dos ovos e do farelo de aveia, por exemplo, das fibras, já te ajuda bastante. Para finalizar esse vídeo do café da manhã, uma dica importante. Se você, na tua casa, tem mais margarina, você consome margarina no café da manhã, por exemplo, até mesmo aquelas margarinas que dizem que são saudáveis para o coração, sabe aquela marca? Então, se você consome margarina, tira isso da tua vida. A margarina, na verdade, é uma gordura trans que não é nada saudável para o teu organismo, que pode prejudicar a médio e longo prazo de forma bem significativa a tua saúde e comprometer principalmente a saúde do teu coração. Então tome um grande cuidado com isso. O que você pode substituir pela margarina até mesmo para usar nas tuas preparações? Para fazer um ovo mexido, para cozinhar algum alimento. Você pode usar uma manteiga. Então escolha uma manteiga de preferência sem sal, pela questão também do excesso de sódio, para você ter um cuidado, mas escolha uma manteiga de qualidade. Os preços entre a manteiga e a margarina, eles muitas vezes se equivalem, não tem muita diferença, e a qualidade nutricional desse tipo de gordura da manteiga é muito superior à qualidade nutricional da margarina. Então, se você consome margarina, a partir do vídeo de hoje, elimina a margarina da tua vida, que eu tenho certeza que você vai dar um passo muito grande com relação
a tua saúde, a ter um organismo funcionando de forma mais eficiente e ter uma vida muito mais saudável, tá bom? Agora vem comigo que eu vou te levar para os lanches intermediários, meio da manhã e meio da tarde. Vamos lá. Bom, agora que eu já te mostrei como você faz algumas substituições mais inteligentes, mais nutritivas no teu café da manhã, a gente vai passar por uma parte muito importante do dia, que são as refeições intermediárias, que é a refeição do meio da manhã e também do meio da tarde. Qual que é a questão mais importante nessas refeições? O maior déficit nutricional que a grande maioria das pessoas tem nessas refeições é com relação à falta de proteínas e falta de fibras e gorduras também, que são nutrientes essenciais para que você fique mais saciado ao longo do dia. Se você não fica muito saciado, basicamente você vai consumir maiores porções desses alimentos e também quando chegar na próxima refeição, que por exemplo, depois do lanche da manhã vem o almoço e depois do lanche da tarde normalmente vem a janta, você vai consumir porções maiores porque você vai chegar com muita fome nessas refeições. Então eu vou te mostrar aqui do meu lado direito, que é no teu lado esquerdo no caso, eu vou te mostrar um carrinho com alguns alimentos que normalmente são consumidos pela grande maioria das pessoas na parte da manhã e na parte da tarde, talvez você se identifique com vários deles, e vou te mostrar aqui também do meu lado esquerdo, no caso do teu lado direito, um carrinho com algumas possibilidades de substituições mais saudáveis e mais nutritivas que vão te deixar mais saciado e vão ser muito melhores para o teu organismo. Olha só, nesse carrinho aqui o que a gente tem? Basicamente eu peguei bolachinha recheada, bolachinha que não é recheada, mas que na verdade é basicamente, nutricionalmente comparando, praticamente igual uma com a outra. Peguei também algumas torradinhas, que muitas pessoas comem no meio da manhã e no meio da tarde. Esses biscoitinhos aqui também, os biscoitinhos mais cream cracker. Lembrando que até eu tô tapando um pouco da marca, tô tentando evitar, exatamente porque a minha ideia não é comparar produtos, tá pessoal? Não é comparar as marcas, e sim comparar os produtos e te mostrar as melhores escolhas. Então, além disso, eu separei aqui também uma das campeãs, né, barrinha de cereal. Lá no meu consultório eu recebo muitos pacientes que vêm com a ideia de que consumir barrinha de cereal no meio da manhã e no meio da tarde é super saudável. E aí quando eu explico para ele um pouco mais da composição dos alimentos e faço com que esses pacientes leiam o rótulo, eles acabam até ficando chocados com os ingredientes que são contidos nessas barrinhas de cereal. Então se você consome barrinha de cereal achando que é uma opção super saudável, eu vou te falar que tem opções muito melhores que estão aqui nesse carrinho e vou te mostrar quais seriam essas opções. Outra possibilidade que normalmente as pessoas consomem são essas bolachinhas aqui também que se dizem um pouco mais saudáveis. E também o bom e velho pãozinho de queijo, né? Quem aqui nunca comeu um pãozinho de queijo, tomou um cafezinho no intervalo da manhã ou no intervalo da tarde. Peguei também algumas outras possibilidades que normalmente as pessoas até têm uma ideia que são alimentos melhores, mais saudáveis do que os que eu te mostrei antes. São umas barrinhas um pouquinho mais, digamos assim, mais elaboradas. Essas barrinhas aqui são praticamente o dobro do preço das barrinhas de cereal normal que eu te mostrei. Uma delas aqui diz que é fonte de proteína e outra diz que não tem açúcar. Mas o que é muito importante você ter na ideia com relação à alimentação? Embora essa barrinha não tenha açúcar, embora essa aqui diga que é fonte de proteína, a gente sempre tem que analisar e comparar com o quê? Se você comparar com uma barrinha normal de cereal, ela até pode ser um pouquinho menos pior, mas quando a gente compara com alimentos, fontes de proteína, o valor proteico dessa barrinha aqui é muito baixo comparado com os aditivos químicos que ela contém na sua composição. Inclusive essa barrinha aqui tem até açúcar também na composição. Então tome um grande cuidado com isso, porque realmente às vezes você paga mais caro por um determinado alimento achando que está fazendo uma escolha super saudável e na verdade você está pagando por um alimento que não tem praticamente nada de diferença do alimento mais barato. Então isso é bem importante que você considere. Agora que eu te mostrei esse carrinho aqui, o que é importante a gente fazer algumas substituições? Eu vou te mostrar opções melhores, mais baratas e muito mais nutritivas. E a gente vai suprir, digamos assim, o déficit principalmente de proteína que existe no meio da manhã e no meio da tarde. Nesse lado aqui, então, basicamente, o que você pode fazer para você levar, talvez, para o teu trabalho, para você conseguir ter uma refeição prática, mas extremamente nutritiva? O bom e velho ovo não pode faltar. Se você tem a possibilidade de levar 1, 2 ovinhos cozidos, por exemplo, num potinho, numa marmitinha, e tem onde armazenar no teu trabalho, seria uma opção muito interessante, que vai te deixar muito mais saciado e super barata, não tem como negar. E a gente também tem algumas outras opções que eu separei para você, caso você não queira levar o ovo. Uma opção de proteína que pode ser interessante é você levar, por exemplo, atum. Lembra aquela propaganda, aquela receita que eu te passei lá no café da manhã? Passei a receitinha de você pegar 2 colheres de farelo de aveia, misturar com o ovo, fazer
uma panquequinha na frigideira de forma super simples e super fácil, essa panqueca é fonte de proteínas e fibras. Você pode fazer essa panqueca, rechear ela, por exemplo, com atum, e aí você leva para consumir no teu trabalho como uma opção de lanche intermediário no meio da manhã ou no meio da tarde. Super saudável, muito nutritivo e bem prático de consumir. Também peguei algumas outras opções mais práticas ainda. Peguei um iogurte aqui, natural. Lembrando que o iogurte, o mais importante é que esse iogurte tenha apenas 2 ingredientes, que é leite e fermento lácteo. Se você consome algum iogurte que você leia a lista de ingredientes e tenha mais ingredientes do que leite e fermento lácteo, desconfie, porque basicamente esse não é o iogurte real, tá? Então você pode levar um iogurte e junto com o iogurte consumir também uma fruta. Eu peguei algumas frutas bem fáceis de levar, que a maioria das pessoas consome, gosta. Peguei banana, pera e também a possibilidade de maçã. Você poderia adicionar uma outra fruta também. Agora a gente está chegando no inverno, está na época, por exemplo, de tangerina. Então se você gosta de consumir tangerina, bergamota, macaxeira, né, você pode consumir e é uma opção bem saudável. Então você mistura uma fruta, fonte de fibras, junto com o iogurte também, que vai te ajudar na questão da proteína. Caso você realmente queira suprir essa demanda energética de proteína de uma forma prática, tem uma outra possibilidade. A gente já tem alguns produtos que tem uma concentração maior de proteína, como esse produto aqui, que não precisa nem ser armazenado na geladeira. Então, esse produto aqui tem um valor um pouquinho acima do que o iogurte normal que eu te mostrei, mas ele também tem um valor bem elevado de proteínas. Então, a cada iogurte desses aqui, cada bebida dessa aqui contém 14 gramas de proteína, é uma bebida bem interessante de ser consumida. Então, basicamente, no lanche da manhã e no lanche da tarde seriam essas as opções. Essas opções aqui mais nutritivas, muito mais saudáveis para o teu organismo, vão te deixar mais saciado e vão fazer com que você chegue na hora do almoço com menos fome e principalmente na hora da janta também com uma sensação mais saciada e automaticamente comendo menores porções nessas refeições. Agora que eu te mostrei essas refeições intermediárias, a gente vai para as principais refeições ao longo do nosso dia, que seria o almoço e a janta. Vamos ver o que eu vou colocar no carrinho? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, já te mostrei sobre o café da manhã, que é uma das refeições mais importantes do dia. Te mostrei algumas possibilidades de substituições. Falamos dos lanches intermediários, meio da manhã e meio da tarde. E agora a gente vai falar das duas principais refeições, digamos assim, da grande maioria da população, que é o almoço e a janta. O que eu coloquei aqui no meu carrinho do meu lado direito, que é o lado esquerdo, que é o carrinho de uma alimentação mais tradicional, digamos assim. Normalmente, a grande maioria das pessoas almoça fora de casa e a grande maioria das pessoas janta em casa. Então elas chegam em casa muitas vezes cansadas, trabalharam o dia inteiro e aí tem a preferência por alguns determinados alimentos, que é o que eu vou te mostrar agora. Então eu vou falar primeiramente do almoço, te mostrar alguns ajustes que você pode fazer e também depois falar sobre a janta e te mostrar também algumas possibilidades de você melhorar essas suas duas refeições. Olha só, o que tem aqui no meu carrinho? Basicamente no almoço é uma refeição que a maioria das pessoas até consome alguns alimentos que são bem saudáveis, como por exemplo o arroz e feijão, que é o que eu coloquei aqui, mas normalmente esse arroz e feijão é o arroz branco e o feijão normalmente as pessoas não têm uma variedade, né? Normalmente é o feijão preto e não fazem uma variedade com outras leguminosas. Outra questão que normalmente as pessoas almoçam, elas também consomem, além do arroz e feijão, elas misturam massa, ou quem nunca consumiu arroz, feijão, o bifezinho e a batata frita. Então eu peguei aqui também uma carne um pouquinho mais gordurosa, digamos assim, o vazio, né, que é uma carne vermelha que as pessoas normalmente consomem, e também peguei a batata frita para mostrar essa combinação. Então, arroz, feijão, bife e batata frita é uma combinação que a maioria das pessoas consome. Quando não tem, também acompanhado uma massa, ou uma lasanha, ou algum outro tipo de carboidrato naquele alimento. O que é muito importante a gente considerar aqui? Se você é uma pessoa que almoça fora, uma das grandes questões com relação ao almoço, dependendo de onde você almoça, se o teu prato já é servido, você come num restaurante que eles já servem as porções, já servem as refeições, normalmente a porção de carboidrato ela é muito maior do que a porção de proteína. Então vem um bife, muitas vezes 100 gramas, 120 gramas no máximo essa porção, é uma porção baixa, para a grande maioria das pessoas, uma porção proteica bem baixa, e uma porção mais alta de carboidrato, porque o carboidrato, afinal de contas, ele é mais barato do que a proteína. Então normalmente as pessoas comem muito mais carboidratos nessas refeições e comem pouca proteína também, como na refeição intermediária e na refeição do café da manhã. Então a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Outra coisa depois do almoço, ou acompanhando o almoço que as pessoas consomem, é o bom e velho refrigerante, aqui o refrigerante, e também
o suco de caixinha. Muitas pessoas até têm uma ideia que o suco ele é mais saudável que o refrigerante. O que é importante a gente considerar aqui, tanto o suco de caixinha como, na verdade, esse suco em pó, que não dá nem pra gente chamar de suco, eles são tão ruins ou até piores do que o próprio refrigerante, porque a quantidade de açúcar e de conservantes e de corantes que possuem nesses produtos alimentícios, ela é muitas vezes até maior do que nos refrigerantes. É claro que você deve evitar todas essas bebidas. Eu vou te dar algumas sugestões aqui nesse carrinho de como que você pode melhorar isso. Mas tome um grande cuidado com relação ao consumo de sucos de caixinha, pensando que é saudável, principalmente porque a quantidade de açúcar, a concentração de açúcar às vezes é maior até do que no próprio refrigerante. Então é bom que você fique esperto com relação a essa questão. Para melhorar ainda mais esse nosso almoço, no final do nosso almoço, é claro, tem que ter uma sobremesa. E aí normalmente vem aquele chocolatinho, né? Tem um chocolatinho ao leite, chocolatinho em barra, ou a barrinha mesmo de chocolate. As pessoas comem aquela sobremesa logo depois do almoço. Você comeu esse almoço, o que acontece? Vai voltar para o trabalho, depois de alguns minutos, 20, 30 minutos, uma hora, dá aquela bobeira, aquele sono depois do almoço. Por quê? Porque basicamente você consumiu uma refeição com muito carboidrato, com muito açúcar, principalmente carboidratos mais refinados, contidos no chocolate, no refrigerante, nos próprios sucos também. E você consumiu também uma quantidade, se você comeu batata frita, por exemplo, uma quantidade muito grande de gorduras que não são tão saudáveis, uma baixa quantidade de fibras e de proteína. As fibras e as proteínas são nutrientes muito importantes para que você fique mais saciado e principalmente para que você tenha uma energia ao longo da tua tarde, depois do seu trabalho. Então, se você consumiu pouca quantidade de fibra, pouca quantidade de proteína, provavelmente você vai ficar bem cansado no turno da tarde e a tua produtividade no trabalho ela também vai diminuir. Bom, Bruno, beleza. Como que eu faço para melhorar isso? Uma dica bem importante, a gente aumentar o valor proteico dessa refeição, a porção proteica, e fazer algumas substituições interessantes que estão aqui nesse carrinho. O que eu trouxe para você aqui agora nesse carrinho? Então, basicamente, substituir o arroz branco ou o macarrão branco, por exemplo, pelo arroz integral. Então eu tenho aqui arroz integral. Eu também peguei um outro tipo de feijão, peguei aqui no caso o feijão carioquinha, para dar uma variada, mas você pode pegar também algum outro feijão, feijão vermelho, feijão azuki. Também peguei aqui, por exemplo, lentilha, se você gosta de lentilha, ervilha, o grão de bico, ele também tem uma alta quantidade de proteínas, então é muito bom. Só tem uma questão muito importante, quando você prepara essas leguminosas, elas têm uma alta concentração de compostos antinutricionais, que a gente chama. Elas são super saudáveis, mas desde que preparadas da maneira correta. Normalmente, quando a gente vai num restaurante, eles não deixam de molho essas leguminosas por 12, 24 horas, que seria o ideal para que esses compostos fossem eliminados. Então tome um cuidado, porque muitas pessoas que comem feijão na rua acabam se sentindo mais estufadas, ficam com gases ao longo do dia. Então isso é realmente pela questão dos compostos antinutricionais que acabam prejudicando a digestibilidade e acabam deixando você mais pesado. Se isso acontece com você, o que eu te recomendo é que você evite de consumir feijão ou outro tipo de leguminosas fora de casa e prepare o seu próprio alimento na tua casa quando possível, para que você realmente não deixe de consumir esses alimentos que são super saudáveis. Uma possibilidade, por exemplo, de substituição. Eu peguei aqui um macarrão, que é um macarrão integral e que além da farinha de trigo integral, que é um pouco melhor ou menos pior, digamos assim, que a farinha branca, ele também tem a farinha de quinoa. A quinoa, ela é um alimento que ela é muito nutritivo e tem uma porção muito boa de proteínas. Então esse macarrão aqui vai te deixar mais saciado do que esse macarrão tradicional, do que o macarrão branco, digamos assim, feito com a farinha branca. Para a gente fazer uma substituição da proteína, fazer o consumo de uma proteína melhor, uma proteína mais nutritiva, eu peguei aqui uma opção barata, por exemplo, que é o filezinho, né, o sassami, pode ser o peito de frango também, uma opção bem barata quando comparada com outras carnes e muito mais nutritiva, porque tem também uma concentração bem menor de gorduras. Mas se você quer consumir ainda carne vermelha, o que você pode fazer é consumir, por exemplo, carne moída de patinho. Então eu peguei aqui uma carne moída de patinho, que é uma carne moída que nutricionalmente falando é melhor do que uma carne mais gordurosa e que vai fazer com que você também não saia totalmente da tua rotina alimentar de consumir carne vermelha. Lembrando que é importante que você não consuma carne vermelha todos os dias, porque a carne vermelha consumida em excesso, ela provoca também danos nas nossas células e aumenta a probabilidade de você também ter câncer, assim como também ela aumenta a probabilidade do envelhecimento precoce. Então tome um cuidado para não consumir um excesso de carne vermelha ou consumir todos os dias carne vermelha. Para acompanhar o nosso almoço, para a gente finalizar o nosso almoço saudável, a gente tem aqui, eu peguei uma salada básica, um alface e 2 tomatinhos aqui, são extremamente nutritivos,
fonte de fibra, vão te deixar mais saciado. O tomate, ele é fonte de licopeno e ele previne o câncer de próstata também, então é uma substância bem ativa aí na prevenção desse tipo de câncer. Então, se você é homem, é importante você consumir tomate, fonte de licopeno. Outra questão importante agora, comparando o refrigerante, as bebidas. Ah, Bruno, eu não consigo parar de tomar refrigerante. Eu recebo muitos pacientes que me falam isso no consultório. Qual que é a possibilidade, a sugestão que eu dou para eles? Fazer essa substituição por água com gás, juntamente com um limão espremido. Então, muitas pessoas que são viciadas em refrigerante, claro que tem a questão do açúcar, que ele realmente vicia, mas elas são viciadas no gás dessa bebida. Quando eu bebia refrigerante, para eu conseguir realmente parar de tomar refrigerante, eu fiz isso. Eu pegava água com gás, eu espremia um limãozinho e tomava e consumia. Aos poucos eu fui gostando, me adaptando a esse tipo de bebida e hoje em dia eu não sinto falta nenhuma de consumir refrigerante. Então é uma sugestão boa para você. E se você, de qualquer forma, quer uma bebida que não seja água, a água seria a bebida mais saudável, mas se você quer uma outra bebida também que seja saudável para você se livrar do suco de caixinha, eu peguei aqui uma água de coco, por exemplo, que é muito mais saudável do que o suco de caixinha, que é uma bebida com baixa quantidade de calorias e também com uma baixa concentração de açúcar. Então isso vai te ajudar bastante, principalmente se você está buscando emagrecer e viver uma vida mais saudável. E aí, para finalizar o nosso almoço, aquela sobremesa, aqueles chocolates ali, você pode substituir por um chocolate 70% de cacau, que vai ser realmente muito mais saudável e da mesma forma vai ser saboroso para você. Ou então, se você quer uma opção mais saudável ainda, você pode pegar uma fruta e consumir uma fruta de sobremesa, como por exemplo uma tangerina, que é fonte de vitamina C, você pode comer uma laranja também, e vai ajudar na absorção do ferro. Se você consumir o feijão, que é fonte de ferro, a vitamina C ela ajuda na absorção do ferro. Então você consumindo uma fruta, fonte de vitamina C, depois do almoço, isso também já vai te ajudar. E aí, para a gente finalizar a refeição do almoço, uma dica muito importante é que quando você faz uma refeição repleta de vários nutrientes, como proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, a digestibilidade desses nutrientes, existe uma competição na questão da absorção desses nutrientes. Então seria talvez o melhor momento de você consumir um alimento que não seja tão saudável como um chocolate, por exemplo, ao invés de você consumir no meio da tarde. Então se você é viciado no doce, viciado no chocolate, consuma ele depois do teu almoço, ao invés de consumir sozinho no meio da tarde. Isso é uma dica bem importante. E para a gente agora finalizar a nossa refeição ao longo do dia, eu vou falar sobre a janta. O que eu peguei aqui na janta? Jantar. Normalmente as pessoas chegam em casa cansadas, o dia inteiro trabalhando, não tem saco para preparar nenhuma refeição e querem alguma coisa prática e rápida de ser consumida. O que tem nesse carrinho aqui? Comida congelada. Então aqui a gente peguei uma pizza, quem nunca chegou em casa e botou uma pizza para assar rapidinho, né? Até mesmo uma lasanha e também peguei um macarrão, que não é praticamente macarrão, mas um macarrão que fica pronto em 3 minutos, super rápido e prático de fazer, né? Então, esses alimentos aqui, além de ter uma alta concentração de sódio, eles também têm uma alta concentração de vários aditivos químicos, de conservantes, e eles não são nada saudáveis para o teu organismo. Tem uma baixa concentração de proteínas, uma baixa concentração de fibras, uma quantidade de carboidratos refinados muito elevada. Isso vai dificultar muito o processo de emagrecimento e vai prejudicar de forma significativa a tua saúde. Então, qual que seria uma alternativa ao invés de consumir essas comidas congeladas prontas? Eu trouxe aqui algumas opções que também você pode fazer, que são mais saudáveis. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Dessas opções que eu já apresentei no almoço, você pode pegar aquela panqueca que eu te mostrei lá no café da manhã e fazer. Você pode fazer uma panqueca, por exemplo, de aveia com ovo, e aí você pode rechear com a carne moída de patinho. Você faz uma ótima refeição aí. Você também pode rechear com atum, que eu peguei aqui para te mostrar, ó. Você pode fazer o recheio de atum, e aí já tem uma fonte boa de proteínas, que vai ser muito mais saudável do que esse tipo de refeição. E é claro, se você realmente quer ter uma refeição mais saudável, você pode consumir até mesmo um omelete com queijo, alguns ovos, como tem aqui embaixo. Eu peguei aqui, por exemplo, uma bandeja de ovos, você pode fazer um omelete, misturar até mesmo com atum ou fazer um omelete com carne moída, e aí você tem uma ótima fonte de proteínas, de fibras também. Se você adicionar o farelo de aveia, vai ficar muito mais saciado, vai ser muito mais nutritivo, é uma refeição prática e que também vai ser bem saborosa. Então, essas são as dicas básicas aí ao longo do dia para você melhorar a tua alimentação, para você fazer algumas substituições inteligentes, para que você realmente consiga emagrecer, conquistar os objetivos que você deseja e principalmente levar uma vida mais saudável. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like nesse vídeo também, para que eu possa saber se eu estou no caminho certo, se esse vídeo te ajudou e para que eu me motive a gravar mais conteúdos como esse
especialmente para te ajudar a viver uma vida mais saudável e ter um organismo funcionando da melhor maneira possível. Outra coisa importante, se você gostou desse assunto compras nos supermercados, eu escrevi um livro chamado Guia de Alimentação Saudável, que é dividido em 10 capítulos e vai te dar o passo a passo de como você escolher os melhores alimentos, de como você vir no supermercado e saber fazer as compras da melhor maneira possível. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, se você quer ter acesso a esse material, que ficou muito legal, um material bem detalhado, bem explicativo, tenho certeza que ele vai te ajudar. Clica no link que está aqui embaixo e você vai ter acesso a esse material. E também, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar outros links de vários materiais, dos meus cursos e de algumas possibilidades aí que vão te ajudar a ter realmente um corpo mais saudável, um organismo funcionando da melhor maneira, a conseguir emagrecer e a conseguir realmente ter uma vida do jeito que você merece viver. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu deixo aqui meu grande abraço e eu espero te encontrar no próximo vídeo. Tamo junto!